Presidente, até que hora vai a sessão, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vai longe, Arnaldo. Bom dia, vamos lá. Bom, como já foi colocado aqui pelo vereador Holliday e pelos outros vereadores, é óbvio que os processos legislativos aqui na Casa fazem com que a gente tome algumas atitudes. E como a gente estava em processo de obstrução, a gente assinou um substitutivo do vereador Fernando Holliday, o que é absolutamente natural nessa casa, já que quando você assina um substitutivo para que ele seja colocado em discussão, a única coisa que você está dizendo é que o vereador tem direito de discutir o projeto, não necessariamente que você o apoie. E é óbvio que, pelo histórico, tanto da minha bancada quanto com o nosso histórico de movimentos, a gente não apoiaria o conteúdo desse projeto. Isso é tão óbvio que o próprio vereador Holliday veio aqui fazer essa distinção, porque não existe problema nenhum da gente fazer apoiamentos a substitutivos, e isso é uma prática comum nessa casa, para que eles possam ser discutidos e apreciados. Isso faz parte do processo democrático, faz parte dos processos legislativos. Horrível. Quanto ao teor do projeto, e a gente se sente obrigado a falar quanto ao teor desse projeto aqui nessa casa, eu acho importante a gente relembrar que o processo histórico de construção dessa cidade é um processo que produziu e que transformou essa cidade numa cidade absolutamente desigual. Esse processo, especialmente os processos de moradia da cidade, fizeram com que as populações, que antes podiam viver no centro, podiam viver próximos aos serviços públicos, fossem cada vez mais expulsas para as bordas da cidade. E muitas vezes expulsas para lugares sem a menor condições de infraestrutura, inclusive locais, depois de um enorme vazio urbano. Então, nessas regiões não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha acesso a transporte público. Isso foi feito porque essas glebas eram consideradas mais baratas pelo poder público. E essas glebas que eram consideradas mais baratas foram oferecidas para quem? Para as populações mais carentes, as populações negras, as populações que hoje informam que a gente chama de periferia. Isso faz a nossa cidade e várias cidades do nosso país serem cidades absolutamente segregadas. Absolutamente segregadas. Isso faz, inclusive, que o nosso poder público tenha altíssimos gastos para fazer com que essa rede de serviços públicos chegue nesse território, quando poderiam estar servidas nas regiões centrais. Essa é a discussão central dos movimentos de moradia que fazem a ocupação. Por que as pessoas que trabalham na cidade não podem morar perto do seu trabalho? Não podem morar perto dos equipamentos públicos oferecidos por essa cidade? E por que isso não acontece quando a gente tem um número absurdo, enorme, de moradias que não são ocupadas? E nós temos legislação que diz que a moradia tem função social e que precisa estar ocupada. Portanto, essas moradias estão, sim, descumprindo a sua função legal. É sobre essa premissa que os movimentos de moradia fazem as ocupações. Não porque querem ganhar casas, mas porque querem forçar o Executivo a fazer o seu papel, que é fornecer moradia digna para as pessoas em regiões em que elas têm condições de morar, em regiões em que elas têm acesso aos equipamentos públicos e aos serviços públicos, e não somente acesso à violência e às negações e às privações que muitas vezes perduram na periferia, onde o povo resiste e constrói outras histórias, mas que, sim, carece de muita infraestrutura. Então, sim, esse é o posicionamento do PSOL, esse é o posicionamento da nossa bancada e o nosso posicionamento enquanto mandata de apoio irrestrito aos movimentos de moradia, inclusive os movimentos de moradia que fazem ocupações. Isso não é questão nenhuma para o nosso partido. Agora, eu quero concluir e encaminhar para a conclusão da fala dizendo que essa não é a questão. Quando a gente vota esse substitutivo e a obstrução que a gente estava fazendo nessa casa se deve justamente porque a gente estava falando de um projeto aqui que falava de empréstimo de bilhões e a gente não deve desviar desse assunto. A discussão que a gente estava fazendo hoje era sobre o projeto que o Executivo apresentou. Já estou encerrando a fala, presidente. Sobre o projeto que o Executivo apresentou e por isso a gente construiu essa obstrução.
Não há oradores inscritos. Está encerrada